Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos, mais uma vez, retomando o nosso momento de reunião aqui pela internet. Nós desejamos que os irmãos nas suas casas, devidamente protegidos, guardando as normas de segurança para evitar a contaminação nesse período, não estejam negligenciando a necessidade de asepsia da nossa alma, a necessidade de nós estarmos diante de Deus, colocando as nossas petições, as nossas situações, abandonando as nossas ansiedades, deixando de lado o medo e passando a confiar no nosso Deus, no sentido de que Ele sabe certamente como conduzir toda esta situação para o nosso bem. Gostaria, nesta ocasião, de lembrar os irmãos de um versículo que está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor nos instiga nessa noite a confiar, a termos fé, a depositarmos toda a nossa expectativa em nosso Deus. Nós que agora estamos nos organizando em casa para as nossas atividades de culto individual ou doméstico, que nós possamos nos servir da participação dos líderes da nossa igreja na sua atividade devocional, no seu culto reservado ao Senhor nesse horário para a honra e glória do nosso Deus. Esperamos que Deus possa estar falando ao seu coração através da palavra, das orações, dos momentos onde nós teremos aqui juntos, na certeza de que é Ele mesmo que conduz a sua igreja. Não deixe de confiar, de ficar sereno, tranquilo na providência e na graça do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti por esse momento de reunião, mesmo que virtual, onde nós, em nossos lares, através da expectativa que o Senhor coloca em nosso coração, de que o Senhor é quem está conduzindo a história, de que o Senhor é que está no governo de todas as coisas, de que o Senhor é quem nos livra diante do mal, de que nós não precisamos temer, nós não precisamos nos desesperar. O que nós devemos fazer certamente é nos tranquilizar na certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro, atenda as nossas orações, transforma a nossa vida, converte o nosso ser e nos faz certamente colher e usufruir do melhor desta terra na expectativa que temos em Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colher, ó Pai, nesses dias um crescimento espiritual na vida da Tua igreja, para que sejamos plenos em Tua presença. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, esse é um momento muito especial, porque é o momento em que nós podemos nos achegar ao nosso Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. O texto bíblico de Isaías 59, no verso 2, na versão nova Almeida atualizada, nos diz o seguinte: Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e se os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Veja a importância de nós termos uma compreensão desse texto quando fala que o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado impede que nós tenhamos uma comunhão plena com Ele. Mas como nós podemos então ter uma comunhão plena? Um outro texto bastante conhecido de 1 João, capítulo 1, no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados. É um detalhe bastante importante da nossa vida cristã, que nós precisamos estar atentos dessa necessidade de confessarmos os nossos pecados. Porque através da confissão de pecados,
A palavra também nos diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça e assim permitir que nós tenhamos comunhão plena com Ele. Então, é nesse espírito que nós vamos ter agora alguns momentos de oração silenciosa para que você, na sua casa, individualmente, só você e Deus agora, você pode estar abrindo o seu coração, derramando o seu coração, confessando os seus pecados e para que você possa, de alguma forma, estar melhorando, restaurando talvez a sua comunhão com Ele. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, porque embora Tu és um Deus justo, mas Tu és um Deus de amor e que nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ti através de Teu Filho Jesus. Quando, embora culpados, merecedores de todo o castigo, Tu nos perdoas, Tu nos purifica e permite que possamos ter plena comunhão contigo, Senhor. Neste instante, queremos então estar confessando os nossos pecados, te pedindo perdão, Senhor, para que assim Tu possas, através do Teu Santo Espírito, agir na nossa vida, purificando-nos, dando-nos a certeza de que só Tu és Deus e só Tu podes perdoar os nossos pecados. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é o momento no culto em que nós adoramos a Deus de maneira cantada. Nós precisamos entender que adoração não é só os hinos, os cânticos espirituais. A adoração é tudo o que nós fazemos no nosso culto. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente, como nós estamos fazendo, quando nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, nós nos reunimos não é para nós nos beneficiarmos de alguma coisa. Muito embora Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele fala ao nosso coração, Ele nos quebranta por intermédio de tudo que é feito no culto. Mas o culto é o momento de adoração, de nós entregarmos a Deus o nosso louvor e a nossa adoração por aquilo que Deus é. É o momento de nós o elogiarmos, é o momento de nós o adorarmos, de nós o admirarmos, de nós o enaltecermos. E eu gostaria de ler 2 versículos da Palavra de Deus. Eu já li este salmo há umas 2 semanas atrás, gostaria de lê-lo novamente, porém o enfoque vai ser diferente dessa vez. É o Salmo 95, se você tiver com a Bíblia aí na sua casa, você pode acompanhar o Salmo 95, os versículos 1 e 2, quando diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. A Bíblia diz que nós devemos cantar com júbilo ao Senhor e celebrar o Deus da nossa salvação. E aí sim, relacionado a isso, o enfoque no versículo 2, quando ele vai dizer: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Aqui são 2 imagens, 2 sentidos que nós podemos aqui interpretar desse versículo número 2 do Salmo 95. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Aqui a primeira ideia é que quando nós louvamos a Deus com gratidão no nosso coração, isso nos leva na direção de Deus, isso nos coloca na presença de Deus, isso nos aproxima de Deus. E a segunda imagem que nós podemos ter aqui nesse versículo 2, ainda depois ele faz o complemento, além de dizer, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. A ideia aqui, a imagem aqui, é aquela imagem dos reis de antigamente, quando eles retornavam das batalhas com seus exércitos, com seus despojos que foram conquistados nas batalhas, e todo o povo saía ao encontro do rei e dos exércitos e cantava, festejava e dançava, fazia uma festa muito grande pelo rei ter conquistado
a sua vitória. E aqui a ideia que mais se aproxima é essa segunda ideia, muito embora nós não podemos desprezar a primeira ideia, porque ela também é muito verdade. Mas a ideia que mais se aproxima desse texto é essa. É nós irmos em direção ao nosso Deus, de nós o adorarmos, o louvarmos, entregarmos a Ele a nossa adoração, porque Ele é um Deus vitorioso. E Ele o é porque Ele é Deus. E nós precisamos, confiados nisso, termos fé e entregarmos o nosso coração a Ele e termos segurança em tudo aquilo que Ele faz e que Ele fará, porque Ele é Deus e por isso Ele é vitorioso. Então eu gostaria de orar agora com você nesse momento, pedindo a bênção de Deus, a direção de Deus nesse momento de louvor de maneira cantada. Aí aonde você está, abaixa a sua cabeça e ore comigo. Senhor, te agradecemos por esse momento de louvor, de adoração, esse momento de culto, esse momento onde teremos os cânticos agora. Suplicamos ao Senhor que nos dê sabedoria para que sempre, em todos os momentos, nós possamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, possamos prestar a nossa adoração ao Senhor de maneira inteligente, de maneira realmente orientada pelo Senhor, da maneira como o Senhor espera de nós. Pedimos a tua bênção, a tua direção em todos os hinos, cânticos, nas orações, para que em tudo isso o teu nome esteja sendo glorificado e adorado. Assim nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até existir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Queridos, nós, nesse momento, próximo momento que estaremos participando do culto online, é o da edificação através da exposição da Palavra de Deus. Eu convido a participar efetivamente desse momento. E de que maneira nós podemos fazer isso? Um culto à distância. Eu diria que, embora a comunhão presencial seja a melhor forma de nos edificarmos, a impossibilidade dela não nos impede de estarmos espiritualmente juntos. E para podermos participar efetivamente desse momento de exposição da Palavra de Deus, e de modo que ela possa impactar o nosso coração, pelo menos 3 aspectos eu gostaria de sugerir para você. 3 atitudes, 3 comportamentos. O primeiro deles,
devemos estar conscientes de que a palavra de Deus, conforme registrada nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, é verdadeiramente a voz de Deus, que expressa seu caráter, sua vontade e seus desejos. Segundo aspecto, devemos permanecer atento para todos os textos bíblicos lidos, procurando o melhor entendimento possível deles. Terceiro aspecto, pode existir outros, mas eu destaquei esses três que eu acredito que sejam bastante interessantes. Devemos apresentar coração e mente receptivos para que a palavra de Deus nos alcance intelectual e espiritualmente e transforme profundamente o nosso ser, moldando-nos à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para esse momento, eu destaquei um texto que eu gostaria que você acompanhasse a leitura e que se você tiver uma Bíblia à sua disposição, tiver na mão, que você acompanhe lendo. Lendo é muito mais interessante. Então, leia esse texto, eu estarei lendo para aqueles que não têm a Bíblia no momento. O texto é João, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 25 a 30. Acompanhe a leitura e, se você puder, leia também. Diz assim o texto bíblico: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Agora o último versículo que eu quero que você preste bem atenção. Convém que ele cresça e eu diminua. Vou repetir com destaque. Convém que Cristo cresça e eu diminua. E esse é um momento muito adequado para que Cristo cresça, que nós nos sentimos no nosso devido lugar diante dele. A propósito desse texto, Santo Agostinho, conhecido no meio literário, no meio teológico como Santo Agostinho, era Agostinho de Hipona. Ele fez uma observação que eu acho bastante interessante, que gostaria que você atentasse a respeito desse texto que acabamos de ler. João é a voz passageira, Cristo a palavra eterna. Suprimir a palavra, o que se torna a voz esvaziada de sentido, é apenas um ruído. Repetindo, Agostinho de Hipona observando a respeito desse texto, João 3, 25 a 30. João é a voz passageira, Cristo a palavra eterna. Suprimir a palavra, o que se torna a voz esvaziada de sentido, é apenas ruído. Eu desafio você a participar desse momento tendo como pano de fundo essas duas observações. A de João: convém que ele, Cristo, cresça e que eu diminua, através da palavra de Deus, da leitura e exposição dela. E também como pano de fundo o que Agostinho disse: ora, Cristo é a palavra eterna, Cristo, a palavra eterna. Todas as demais vozes são passageiras. Eu te convido a orar nesse momento, em favor desse momento, em favor do nosso pregador, em favor de nós próprios, para que esse momento alcance por completo o nosso ser. Oremos juntos, em favor do reverendo Y, que estará pregando, e de nós que estaremos ouvindo, para que todos nós sejamos impactados e sejamos transformados pela pregação da palavra de Deus. Oremos. Pai Santo, dependemos totalmente de Ti, tanto na exposição quanto no entendimento de Sua palavra. Abençoe o reverendo Y, que está encarregado da exposição, e igualmente assista-nos com a presença do Teu Santo Espírito, neste momento, para que possamos acolher o Teu santo ensino, para sermos edificados por Ele e moldados continuamente à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.
Deus nos abençoe a todos neste momento. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez aqui juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Nessa ocasião, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em apenas um versículo que se encontra lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Nós faremos a leitura nesse momento. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O tema que nós temos seguido nesses dias é o Evangelho na Páscoa. Nós seguiremos com ele. O contexto do texto que nós acabamos de ler aponta que é chegada a hora onde Deus haveria de ferir o orgulho e derramar o seu juízo ou sua justa ira sobre o Egito. O Senhor humilha os deuses dos egípcios. O Senhor revela a incapacidade deles de proteger seus adoradores frente à ira divina. Israel, por sua vez, tinha adorado os ídolos do Egito, conforme nós vamos encontrar posteriormente referências lá em Josué, capítulo 24, versículo 14, e Ezequiel, capítulo 20 e 23. Mas Deus, por meio do seu juízo, fez saber a todos quem é Ele, o grande eu sou. Onde a morte estava sendo anunciada para todos os primogênitos, daqueles que habitavam a terra do Egito, um sinal foi instituído pelo próprio Deus para que não fosse atingido os primogênitos dos israelitas. O cordeiro deveria morrer para que eles pudessem viver. A salvação por substituição de um sacrifício. A graça de Deus por meio do sangue, expiando o pecado do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós já percebemos a eleição amorosa de Deus pelo seu povo, fornecendo um meio de torná-los justificados diante dos seus olhos, através de um sacrifício substitutivo e da obediência deste povo por fé, conforme nós encontramos a referência em Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Assim, o Evangelho pode ser notado na Páscoa quando nós percebemos a justificação pela fé. Agora, o que necessariamente significa justificação? Que conceito é este? Para isso, nos ajuda Louis Berkhoff na sua teologia sistemática, quando ele traz uma definição ao termo. Ele diz assim: é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Logo, meus irmãos, a Páscoa vai representar a justificação pela fé, quando Deus vai providenciar um meio satisfatório de poupar o seu povo da sua ira. No contexto onde ele está executando o seu justo juízo. No material de apoio da Casa Editora Presbiteriana, nós encontramos: as Escrituras deixam claro que o amor eterno de Deus é a causa geradora de nossa redenção. João 3,16 e Efésios 1,4. Mas também revela de modo inequívoco que no espaço e no tempo, a morte do Cordeiro é o ponto de origem, uma fonte da qual fluem inúmeros riachos. Paulo, por sua vez, escrevendo sobre o tema aos Romanos, ele vai dizer lá em Romanos 5, verso 1 e verso 2: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Resta ainda, queridos, uma conciliação aqui: justiça e amor, juízo e graça. Como que nós podemos conciliar um Deus revelado nas Escrituras como de ira, de vingança e justiça, com o mesmo Deus revelado de amor e graça? O caminho é não considerar, meus queridos, tais realidades do ser divino e seus atributos separados. Amor, sabedoria, justiça e os demais atributos revelados na Bíblia compõem o ser divino e orienta todas as suas decisões e ações, tanto na forma de se relacionar com suas criaturas, como ao revelar a sua glória. Deus é Pai, mas não deixa de desenvolver outros papéis como Criador, sustentador, príncipe, soberano, legislador, juiz e demais atribuições reveladas na sua palavra. É na obra de Cristo, meus irmãos, que nós vamos ter a oportunidade de perceber os atributos divinos sendo harmonizados. Para nos ajudar nessa tarefa, o Herman Bavinck, na sua Dogmática Reformada, volume 3, vai escrever: Yahvé Elohim, no Antigo Testamento, embora seja justo, santo, zeloso de sua honra e cheio de ira contra o pecado, é também gracioso, misericordioso, ávido por perdoar e abundante em amor, imperturbável. No Novo Testamento, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus de toda graça e misericórdia. Não há antítese entre o Pai e Cristo. Assim como Cristo é cheio de amor, misericórdia e pronto a perdoar, assim também é o Pai. São suas palavras que Cristo fala e suas obras que ele faz. O Pai é o Salvador, aquele que, em Cristo, reconcilia o mundo consigo mesmo, não levando em conta as transgressões deste mundo contra ele, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Cristo, portanto, por sua obra, não move inicialmente o Pai ao amor e à graça, pois o amor do Pai é antecedente e se manifesta em Cristo, que é um dom do amor de Deus, conforme João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 8, 32 e 1 João capítulo 4, versículo 9 ao versículo 10. O que nós acabamos de ler aqui do comentário feito por Herman Bavinck nos ajuda a perceber essas realidades a respeito do ser de Deus, quando nós o enxergamos com todos os seus atributos. Não podemos enxergar Deus apenas como sendo alguém justo, santo e zeloso, cheio de ira contra o pecado. Precisamos olhar Deus também como gracioso, misericordioso, ávido em perdoar e abundante em amor. Porque é dessa maneira que Deus se revela, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tanto pelas antecipações que nós encontramos no evento da Páscoa, quanto na obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, enxerguemos a Deus sob o prisma das Escrituras e comecemos então a entender como isso se aplica à nossa realidade. De acordo com o material de apoio da Casa Editora Presbiteriana, ele vai nos dizer: justificados pela morte substitutiva do Cordeiro, os cristãos recebem a identidade de filhos de Deus. Pela graça, desfrutam paz com Deus, em vez de culpa e medo, e essa graça os capacita para viver em santidade e produz dentro deles o desejo e a alegria da adoração. João vai escrever lá no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Perceba, meus irmãos, que a base da justificação na história da salvação é a justiça e o amor de Deus. Paulo continua em Romanos capítulo 5, dizendo: pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa condição de indignos de Deus prova que Deus nos amou e que, sem se afastar da sua justiça, Cristo morreu por nós. A Escritura continua dizendo, ainda em Romanos capítulo 5, porque, se pela oferta de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Sintetizando, meus irmãos, o argumento que nós acabamos desenvolvendo até aqui, dizemos que o ato de termos sido declarados justos tem sua origem na justiça de Cristo, que nos foi imputada por Deus. De todos esses argumentos que nós já apresentamos até agora, bases bíblicas, contribuições desses teólogos sistemáticos e dos materiais de apoio que nós nos utilizamos para a elaboração dessa mensagem, nós gostaríamos agora de fazer algumas aplicações com a ajuda de um teólogo bíblico chamado Anthony Huckman, usando aqui o seu livro Salvos pela Graça. Huckman, quando vai falar sobre justificação, ele traz para nós alguns ensinamentos práticos para que nós guardemos em nosso coração. O primeiro deles é que a doutrina da justificação tem suas raízes no Antigo Testamento, testemunhada pela lei e pelos profetas, conforme diz Romanos capítulo 3, versículo 21. Segundo, a justificação é apropriada pela fé em Jesus Cristo. Essa é uma justiça à parte da lei, que é dom de Deus e recebida pela fé, uma vez que nós depositamos a nossa confiança no sacrifício gerado por Cristo na cruz. Terceiro ensino, a necessidade da justificação de todos os seres humanos. Ainda que as pessoas sejam diferentes de muitas maneiras, elas são iguais no aspecto em que são pecadoras, desesperadamente necessitadas de justificação. A palavra do Senhor vai nos dizer que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Portanto, todos necessitam da justificação pela fé em Cristo. O quarto ensino, a base para a justificação é a obra expiatória de Jesus Cristo. Ele redimiu-nos pelo resgate, pagando um preço de seu precioso sangue. Quinto ensino, a justiça da nossa justificação não custou a justiça de Deus, ou seja, o atributo pelo qual ele faz todas as coisas justa e corretamente. Não há conflito em nossa justificação entre a justiça e a graça de Deus, uma vez que ambos se encontram na cruz de Cristo. Concluindo, meus irmãos,
O Evangelho na Páscoa nos fala de um Deus poderoso e justo, que visita aos povos com juízo, em zelo pela sua santidade e contra os seus pecados. No entanto, demonstra que o Deus irado, justamente, aplaca sua própria ira, mediante o cumprimento de sua justiça no sacrifício do seu Filho por amor de nós. Justiça e amor, juízo e graça, para promover perdão, reconciliação e salvação para todo aquele que nele crê. Meu desafio para você nessa noite é que você creia, confie na obra justificadora de Cristo na cruz. Que a Páscoa te faça lembrar que era necessário um sacrifício de sangue e que o Evangelho da Graça te faça perceber que esse sacrifício perfeito que foi preconizado no Antigo Testamento já aconteceu, foi o sacrifício de Cristo e que pode se aplicar à sua vida mediante a fé, mediante a crença, a confiança de que o sacrifício do Senhor Jesus, obra de graça, de justiça e amor, se aplica à minha e à sua vida. De meu cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico abre-se assenta sob o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você nesse instante, te abençoando. Senhor Deus, sê gracioso com todos nós e nos ajuda a perceber que no meio de todas as mazelas que nós nos encontramos, no meio do envolvimento que nós temos para com o pecado, se nós nos voltarmos para Ti, cônscios, crentes, confiantes na obra do Senhor na cruz, certamente nós encontraremos justificação para os nossos pecados. Nós seremos, pela Tua graça, declarados justos e receberemos a imputação da justiça de Cristo nas nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.